Se você consegue fazer isso, ou até mesmo isso, mas não consegue fazer isso, é provável que você me diga que você não tem força para fazer o Bar Muscle Up. Que o seu grande problema é força. E se eu perguntar, não só para você, mas para 100 pessoas, as chances são de que 95 vão responder: eu não faço BMU porque eu não tenho isso mesmo, força. Mas eu quero dizer para você que força é extremamente importante, muito importante, mas ela não é a coisa mais importante que você precisa ter no BMU. Uau! E é isso mesmo. E vou falar ainda mais uma coisa que vai deixar você de cabelo em pé. Força é algo que você, melhor dizendo, a força que você já tem, muitas vezes já é suficiente para fazer um Bar Muscle Up e um Bar Muscle Up em até 21 treinos. Porém, falta ainda algumas conexões. E é sobre essas conexões e sobre essa força que a gente vai falar hoje. Eu sou Juan Noah, especialista em ginásticos para crossfit, calistenia e consciência corporal. Todas essas três valências, todas essas três modalidades, todas essas três opções vão estar inseridas em praticamente todos os meus conteúdos. E hoje não seria diferente, até porque é um dia muito especial que eu vou falar do assunto mais pedido de todos. Como ganhar mais força para fazer o Bar Muscle Up. E a minha primeira provocação para você não é que você talvez não esteja fazendo a pergunta certa. Você quer a resposta certa, mas não está fazendo a pergunta certa. E a pergunta que você está fazendo é como ganhar mais força, como ganhar mais força, como ganhar mais força. E você quase nunca, na verdade ninguém nunca me perguntou isso. Olha só que interessante. Ninguém nunca me perguntou que tipo de força eu preciso para fazer o Bar Muscle Up. E aí você sabe? Bem, antes de falar que tipo de força, eu quero que você me diga aí a cidade de onde você está acompanhando esses episódios, essas aulas de aquecimento para o nosso grande evento. Estou ansioso para o plano BMU21, que vai acontecer agora no próximo dia 7 de agosto. E se você não está inscrito, meu Deus, você está vacilando. Clica aqui no primeiro link da descrição e já se inscreve. Pode até fazer isso agora. E aí, na sequência, você volta para cá e pega a aula em andamento. Porque é muito mais importante que você esteja inscrito, porque é lá que eu vou falar todas, absolutamente. Eu não vou... como é que eu posso falar? Eu não vou esconder nada. Eu vou abrir o jogo total para você e falar todas, absolutamente todas as etapas que você precisa percorrer para conseguir conquistar o seu Bar Muscle Up em até 21 treinos, mesmo que você ache que não tem força nenhuma para fazer esse movimento, esse exercício. E, como eu estava falando para vocês, antes de eu falar sobre que tipo de força, como ganhar força, eu preciso ainda falar sobre algumas origens metodológicas e bases do que a gente vai precisar ver aqui. Porém, se você não me segue lá no Instagram, você está fazendo uma busca pelo BMU 21 de um jeito errado, porque toda segunda-feira eu abro caixinha de perguntas e, inclusive, esse episódio aqui foi uma sugestão dada lá nas caixinhas de perguntas que eu faço. Então, se você quer ter a sua dúvida sanada em um episódio inteiro, é muito provável que você consiga isso conversando comigo, diretamente comigo, lá na minha caixinha de perguntas. E a outra coisa é, cara, quando vocês forem aplicar as coisas que vocês vão aprender aqui, gravem, se filmem, se vejam, se avaliem e me marquem quando for postar no story, que eu vou ter o maior prazer em repostar, tá bom? E beleza. Juan, você começou a ouvir a aula de hoje dizendo que, cara, força não é a valência, o fator mais importante de todos no BMU. É e não é. É, vírgula. Não é, vírgula. Porque, como eu falei para vocês, não é a força intrínseca, não é a força absoluta. Porque eu já tive muitos alunos que eram muito fortes e não faziam Bar Muscle Up. Então, não quer dizer que quanto mais forte você for, mais fácil vai ser o Bar Muscle Up para você.
Não, 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 não. E tem outras valências que são mais importantes que a força, porém, hoje o episódio é falando sobre força, e para falar sobre força no bar muscle up, a gente precisa entender que tipo de força é essa. E vamos lá. Existe um tipo de força vetorial que a gente vai chamar, como vocês viram no episódio anterior, na aula anterior, a gente vai chamar de força reta, linear, retilínea, como é o caso de um strict pull-up. Certo? É uma força reta. Eu faço força vertical para cima e seguro a descida para baixo. Já em pull-up, keeping pull-up, eu vou fazer uma força elástica em direções opostas. Uma força pendular elástica. Por outro lado, nenhum butterfly pull-up, eu vou ter uma força cíclica e circular. Então não é nem pendular, nem linear. Que vou fazer esse movimento diferente desse movimento, que é diferente do movimento do keep, que seria esse. Todos esses três tipos de força são tipos de forças que são produtivas, se direcionadas para o momento certo. E essa palavra vai ser muito importante para a gente hoje. Momento. Momento de usar a força, momento de usar que força? Vou dizer para você. Cara, uma coisa que você precisa, se você quer fazer mesmo o bar muscle up, eu digo para você, você precisa entender que a força do bar muscle up não vem dos braços. A força, meu Deus, não tenho força de braço. Não é braço. É costas. Muito legal isso, né? Então, muitas vezes, a pessoa consegue fazer pull-up, keeping pull-up, butterfly pull-up, mas não consegue sustentar uma posição de canoinha na barra, que é canoinha suspensa. A gente até falou isso, né, em outro episódio. Se você procurar aqui no canal, com certeza você acha. E uma canoinha suspensa se você nunca viu, né, canoinha suspensa é uma canoinha que você vai fazer na barra. Eu estou todo relaxado, vou encaixar perna, encaixo o quadril com a retroversão pélvica, encaixo a escápula e puxo o ombro para baixo. Pronto, estou na canoinha. Aqui eu estou fazendo força com o latíssimo dorsal. Eu estou fazendo essa força, parecido com a força de pull down, mas não estritamente igual. Ok. Essa força muitas vezes é mais importante do que essa força. E é essa força que você não treina. Então, sua primeira tarefa é, cara, como eu vou treinar bar muscle up se eu não tenho força? Por onde começar a treinar a força do bar muscle up? Você começa por esse ponto. Força de puxada com braços estendidos. Já treinou isso? Pois é. Na metodologia BMU 21, a gente tem alguns marcos na trajetória até você chegar ao BMU. Não é você chega e já vai direto para o BMU. Não, é como as fases de um jogo do Mario. Você vai jogando, passa a primeira fase, segunda, terceira, aí você morre na terceira fase e não quer dizer que você tem que voltar lá para a primeira e passar todas elas. Você tem alguns marcos que você pode voltar, pegar uma vida, voltar na fase 2 e isso aqui que eu estou deixando passar, vou aplicar na fase 3. E aí é assim que a gente tem a metodologia BMU 21. E dentro da nossa metodologia a gente tem muitas coisas que são exclusivas nossas. E uma coisa que é exclusiva da metodologia BMU 21 é a o balanço 2-para-1. Balanço 2-para-1, se eu pedir para você, gente, vamos lá, vocês vão balançar agora. Vão lá para a barra, vocês vão balançar. O que é que vocês fariam? Vocês iriam pendurar na barra e eu vou fazer ali porque é um pouquinho mais alto. Vocês iriam se pendurar na barra
e ficar fazendo aquele keeping pull-up, keep swing. Isso aqui, né? E tudo bem. É isso mesmo. Mas o balanço que eu proponho é um balanço. Por que eles chamam 2 para 1? Porque para cada um tempo que você fica no Superman, você fica 2 tempos em canoinha, em hollow. Vou fazer tanto de frente como de costas. Olha só, o balanço tradicional foi esse que eu acabei de mostrar. E o 2 para 1 seria esse aqui, ó. Você vê como é parecido com aquela prática que eu acabei de mostrar da canoinha suspensa? Tá tendo uma obra aqui muito louca. Eu tô precisando da toalhinha. E aí, beleza. Por onde começar? Você começa por esse exercício. Balanço 2 para 1. Juan, mas como é que eu vou saber que esse balanço tá correto? É quando você parar de ver. Olha só, cara, vai ter. Geralmente a gente deixa essas dicas pro final, né? A melhor dica pro final. Mas aqui é uma das melhores dicas. Geralmente é quando é que você vai saber que esse balanço 2 para 1 tá bom? Quando você parar de ver a barra assim e começar a ver ela quase na altura do seu olho. Ao invés de ver a barra, vou tentar fazer ali para demonstrar o lance da altura da barra em relação ao meu olho. Olha só. No keep swing, a barra está muito longe do meu olho. Como é que o balanço 2 para 1? Meu olho, mesmo com o braço estendido, deu para perceber? O meu olho, mesmo com o braço estendido, chega mais próximo da linha da barra. Esse é um momento, de novo, momento crucial é, você não precisa botar a maior força da sua vida. O que você precisa é se manter fazendo força. Que é o que a maioria de vocês não faz. Bota um monte de força num espaço muito curto de tempo. E no todo o resto do espaço de tempo vocês relaxam. Isso é mais prejudicial ao seu bar muscle up do que não ter força. Pronto, já falamos do primeiro ponto. E aí, já falamos também na aula passada sobre a diferença entre butterfly e a puxada do pull-up do BMU. Veitores de força, se você não viu, você tem que voltar na aula anterior e ver que o butterfly provavelmente está matando o seu bar muscle up, você não sabe. E em relação à força, a gente precisa, mais uma vez, entender que a força para o bar muscle up não é uma força linear. Que a força para o bar muscle up não é uma força de aproximação da barra, mas uma força de volta em torno da barra, de circundução ao redor da barra. Essa é a grande sacada do bar muscle up. Enquanto você estiver fazendo um bar muscle up e se puxando cada vez mais para a barra, você nunca vai sair do BMU fake, que é o que chamo de BMU fake não, de peito na barra fake, que é você tenta um BMU e o que sai é isso aqui. O que sai é um peito na barra. Mas a gente ainda vai falar desse peito na barra. Fica aqui comigo até o final, que esse lance do peito na barra vai fazer a sua cabeça fervilhar. Se você faz peito na barra, você tem a obrigação de ficar aqui até o final. Se você faz peito na barra, mesmo que seja umzinho só, você tem a obrigação de ficar aqui até o final. Se você não faz, você já fica aqui para descobrir e já querer fazer também. E vamos lá. A força do bar muscle up, como eu falei para vocês, não é uma força linear. Se ela não é uma força linear, então onde começa a força que eu preciso ter para o bar muscle up? Geralmente vocês acham que a força para o bar muscle up é força simplesmente de puxada. E eu digo para vocês que, em parte sim, você precisa bastante dessa força de puxada, até para você ganhar altura, mas ela não é suficiente. Não é suficiente. Ela só vai ser suficiente se for conectada com outra força. E essa outra força é uma força que não tem a ver com braços nem costas. É uma força de flexor de quadril.
E os flexores de quadril usam, obviamente, um pouco do reto abdominal, do core, mas quando eu faço uma elevação de perna até 90 graus, eu não estou usando concentricamente, prioritariamente, os músculos do meu abdômen. Eu estou usando mais os flexores do meu quadril, a sartória, enfim. Quando eu passo disso, quando eu fecho mais meu corpo, aí sim eu começo a usar o core, de verdade. Até lá eu não preciso. Então, como é que... Ah, Juan, mas quando eu faço isso aqui, eu sinto o meu core queimando. Sim, você sente, ele está trabalhando, mas ele está trabalhando de forma isométrica e não concêntrica. Mesmo que você fique fazendo isso aqui e você sinta seu core trabalhando, ele não está trabalhando de forma concêntrica. Ele está trabalhando em isometria. Ele vai trabalhar de forma concêntrica se você passar dos 90 graus. Ok. Dito isso, o que você precisa é, antes de... Meu Deus, a gente está falando de força só. Esse é o tema. Esquece ainda a explosão de quadril, inversão, entrada, cabeçada, enfim. O que a gente precisa é entender força. Então, depois que eu balançar, né, fizer a entrada bem feita, bem executada, Superman, quando eu for voltar para cá, não vou querer fazer explosão de quadril. Eu já sei que eu não preciso ainda fazer a puxada, a remada, né, com o cotovelo flexionado. Vou fazer como eu mostrei para vocês no balanço 2:1. E eu vou fazer isso conjuntamente com a elevação de perna. Olha que interessante. Conjuntamente com a elevação de perna, eu faço essa força de puxada, que na metodologia B1021 tem outro nome, não é pull down. Vou mostrar aqui como seria essa força da maneira bem executada. Saltei. Viu só? Não precisei estender o quadril, não precisei de nada disso. O seu objetivo é ver a barra além do horizonte. Ver a barra por sobre a barra. Ter uma visão na qual a barra está abaixo da linha do seu queixo. Porém, distante da barra. Com o braço praticamente estendido. Não precisa estar fazendo força para estender ainda mais. Não precisa, não é necessário. Mas você pode flexionar um pouquinho. Não demais, né, também, porque aí você não vai ter espaço. E aí, beleza. O que é que a maioria das pessoas vai errar? Vai fazer pouca elevação de perna ou vai fazer pouca puxada. E essa é um dos principais erros. Mas o principal erro é fazer desincronizado. Eu vou mostrar a desincronização. Levantei muito a perna primeiro, só puxei depois. Ou puxo primeiro, só levanto a perna depois. Geralmente acontece a primeira. Levanta muito a perna e só puxa depois. Essa força tem que ser conjunta. Como se você estivesse querendo se fechar. E não somente levantar a perna e não somente puxando a barra para baixo. As duas coisas ao mesmo tempo. Beleza. Por que eu estou falando tudo isso sobre time, sobre essa elevação de perna? Porque essa elevação de perna vai diminuir drasticamente o peso que você vai pegar fazendo esse exercício. Que doideira, né? Doideira mesmo. Porque é física. Você vai se colocar em um estado de inércia quando você eleva a perna, porque você eleva seu centro de massa e você fica virtualmente mais leve. Você luta contra a gravidade de uma maneira mais vantajosa. E eu vou demonstrar isso para vocês em uma barra baixa, com uma participação especial, para vocês verem. E aí, vou ficar aqui enquanto a minha participação especial, nem sabia que ia fazer essa participação especial. Ó, a barra baixa tá fixa aqui. E eu vou mostrar duas coisas para vocês. Que para vocês falarem para mim, Juan, é força que falta. Talvez não seja força. Vai fazer de óculos escuros? Tá bom. A Mariana vai fazer aqui de óculos escuros, olhei ela. E o que é que eu vou pedir para que ela faça? Ela tira aí os colchonetes. O que é que ela vai fazer aqui? Vou pedir para que ela se sente embaixo da barra aqui. Tirou o óculos de proteção. Ela vai se sentar embaixo da barra. Vai ficar com as perninhas assim, estendidas. Pode dobrar também, se quiser, não tem problema não. Mas ela tem que tentar, ela não faz. Ela, inclusive, desbloqueou hoje a barra strict dela, primeira, mais ou menos, nas pegadas supinadas.
E aí o que é que eu vou pedir para ela? Que ela tente fazer uma barra aí, do jeito que ela tá aí, saindo do chão assim. Vai lá, pode ir. Tentou, quase morreu de botar força. Ela sentiu que botou muita força no core, né? E aí não saiu. E então, o que é que naturalmente a gente vai dizer? A gente vai dizer que tá faltando força para mim. Me falta força para concluir. Ela confirmando ali. Quando na verdade, se eu adicionar uma pitada de técnica e física, talvez melhore muito esse aspecto de manutenção não, impressão também não, de colocação de força mesmo. Só que eu vou primeiro mostrar e depois eu explico. Vamos lá. Agora, que vai fazer de novo. Aí agora eu vou pedir para que a Mariana faça aquilo que eu mostrei para vocês agora anteriormente lá na barra, que é antes de não vai fazer desse jeito, vai fazer jogando a perna para cima e aí sim se puxando, como se ela fizesse as duas coisas ao mesmo tempo. Vai jogar a perna para cima e se puxar e continuar se puxando e vamos ver o que acontece. Vamos lá, Jéssica. Ela está perguntando se pode dobrar um pouquinho o joelho. Pode dobrar um pouquinho o joelho, não tem problema nenhum. Vamos lá, quando quiser, vai, se prepara. Olha aí, consegue fazer mais um? Joga a perna lá em cima. Olha aí. Uhul. Quase morreu. Agora já pode voltar aqui para o seu status inicial, mas deixa eu fazer algumas perguntas. Qual foi a maior diferença que sentiu entre a variação na qual tu fez do zero ali, sem movimento de perna nenhum, e com movimento de perna? Na primeira variação eu coloquei muita força. Coloquei muita força, principalmente nos braços e abdômen. E na segunda variação, que a minha primeira vez, né, da segunda que eu fiz duas, a segunda não foi muito bonitinha. Na primeira eu não senti nada, pra te falar a verdade. Eu joguei o impulso, e o impulso ajudou muito aí eu não colocar tanta força. Mas aí na segunda eu joguei o impulso, mas como eu tava fadigada, eu tô cansada, tá sabendo? Mas como eu tava fadigada, aí eu senti aqui a dorsal puxando. Aí eu não tenho muita força na dorsal. Mas, sinceramente, tu achava que tinha força para fazer isso aí, de passar o queixo fazendo uma barra em L-sit? Sinceramente, não. Principalmente porque eu duvido muito, né, da minha força de puxada, porque eu não sei fazer barra strict direito. Então, até quando o Juan pede para eu aprender BMU, para eu treinar BMU, eu nunca quero porque eu fico pensando, não tenho força no braço para fazer o BMU. E aí ele, vai, que dá certo. Pronto. Então, volta aí pro seu cantinho de câmera woman. Vocês viram aí que, no caso dela, olha aí, sabe o que eu acabei de fazer? Eu acabei de provar para você que não é força que falta para você se puxar mais alto. Não foi força que faltava para Jéssica Mariana se puxar mais alto. Faltava ela fazer alguma atitude, ter alguma ação técnica e consciente voltada para vantagem física, não física de físico, mas física da física, né, da gravidade, em relação ao corpo dela. E aí o que foi que ela fez aqui? Ela elevou, por um período muito curto de tempo, o centro de massa dela, com essa elevação de perna. Só que na segunda, se vocês verem, depois vocês voltam nesse vídeo e veem, ela fez um pouco desincronizado. E mais uma vez, não foi porque ela estava cansada que ela não subiu logo. Foi porque ela estava aqui meio, né? Primeira vez que ela está fazendo isso, aí ela não conseguiu sincronizar as duas coisas. Se ela tivesse conseguido sincronizar, ela podia ter exagerado até mais a perna e conseguido se erguer por completo. Quem sabe onde é que você aplica exatamente essa mesma coisa, essa mesma valência, essa mesma ação de elevar a perna e se puxar no BMU. Mais um ano, né? Eu não quero que você pense que tem que fazer isso aqui não, tá? Foi só uma demonstração de onde a gente aplica isso aí para você não ficar divagando e achando que eu estou falando de coisas que não tem sentido prático aqui na hora. E aí, beleza. Agora vamos direto para nossa grande
a grande resolução do mistério, segundo ato aqui da mágica do tio Noah. Vamos para a boa do Noah. E a boa do Noah é o seguinte, cara, essa frase vai bater forte em alguns de vocês. Se você faz o peito na barra, você já tem o Bar Muscle Up e não sabe disso. Se você faz peito na barra, se você tiver acesso à metodologia BM21, você já tem a possibilidade de fazer o Bar Muscle Up hoje. Muito doido, né? Se você está há anos no cross e nunca fez o Bar Muscle Up, mas consegue fazer peito na barra lindamente, cara, o seu problema não é de força. Infelizmente, seu problema é de direcionamento da sua força. Você não está direcionando sua força da maneira correta. E aí eu vou não só explicar, mas vou provar para vocês, como eu já fiz em outras vezes, já fiz em vídeo do Instagram, já fiz em vídeo no YouTube aqui, mas dessa vez eu vou detalhar um pouco mais, até porque eu quero que vocês cheguem fervorosos no nosso grande evento, o Plano B1021. Se você não está inscrito, se inscreve agora no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. E vamos lá, por que eu digo que se você tem o peito na barra, você tem o Bar Muscle Up? Porque vou fazer um peito na barra aqui, tipo, exagerado, um peito na barra exagerado. Eu vou querer que ele bata aqui, ó, nesse, vou até ter a marca, nesse número aqui 2022, tá? Ele vai bater aqui, beleza. Na sequência eu vou pedir pra Jéssica fazer um negócio bem legal. Mas vamos lá, vou tentar fazer ele bater aqui exatamente no número 2022. Ainda foi mais alto que o número 22, você viu? O número 22 passou. Vou fazer mais baixo. Pronto, agora foi. Mais ou menos o número 22. Agora eu vou fazer um Bar Muscle Up e vou pedir para a Jéssica, vai filmar meu corpo por completo, mas quando eu estiver lá em cima, ela vai se aproximar e a gente vai medir onde é que a barra tá, tá bom? Vou ajeitar aqui o microfone, para não bater. Desculpa aí o áudio. Mas vamos lá. Vamos lá. Vocês viram onde foi que bateu, né? Bar Muscle Up agora, 3, 2, 1. E é porque a blusa ainda escorregou. Mas o que eu quero dizer para vocês é que para eu fazer esse Bar Muscle Up, eu bati o peito até, assim, eu entrei até mais baixo do que aquele peito na barra que eu fiz. Então, se eu consigo entrar mais baixo que o peito na barra, significa que não é a altura que me falta. Significa que não é colocar mais força para ganhar mais altura que me falta. Significa que eu estou fazendo força na direção errada. E uma das coisas que eu digo para todas as minhas alunas, na verdade a maioria das minhas alunas que conseguiram conquistar o Bar Muscle Up em tempo recorde, mais recorde do que em até 21 treinos. Tem gente que conquistou em um treino, em 3, em 6, mas a maioria que conquistou quando já tinha escutado eu falar milhares de vezes, mas existe uma diferença, um abismo de distância entre o que eu falo e o que você entende. E na minha metodologia é muito mais importante que você entenda do que eu explique. Eu prefiro 1000 vezes que você consiga conquistar o Bar Muscle Up do que eu tenha razão em relação ao jeito como você treina. Eu prefiro que você consiga conquistar. Eu não tenho essa vaidade que, meu Deus, foi pelo Juan, foi por uma coisa específica que o tio Noah falou. Não, eu prefiro que você conquiste. E nesse caso, a maioria de vocês peca quando vocês... Agora é a frase icônica do BM21. Vocês pecam quando vocês passam a parar de treinar o BMU e começam só a tentar o BMU. Quando você tenta o BMU, você está só expressando ele. Você está expressando o que você já tem. Você está expressando o que você já tem. É como quando você discursa sobre algum determinado assunto que você já leu,
Você está só expressando aquilo que você, a parte daquilo que você já leu. Porém, quando você se propõe a estudar cada vez mais e mais, você está construindo um arcabouço muito maior de informações e conhecimento para fazer um discurso ainda melhor. A mesma coisa acontece no Barman Swap. Treino não é para expressar, treino é para construir. E essa é a grande frase. As pessoas conquistam o Barman Swap em tempo recorde na metodologia BMU 21 quando elas param de simplesmente tentar o BMU e começam a treinar. E aí, quando eu falo param mesmo, é parar mesmo. Não tente o BMU. Não bote para fazer. Primeiro, domine, seja frequente em fazer determinada ação. Depois, você se torna excelente nela. E qual é a execução que você deve se tornar excelente? É nessa puxada que eu acabei de mostrar, alta, sem encostar o peito ainda. Você só precisa fazer essa puxada alta. Assim. Só isso. Cara, vocês acabaram de me ver fazendo um BMU que foi muito mais baixo que isso. Muito mais baixo que isso. E mesmo assim eu entrei. Por quê? Porque eu tenho certeza, olha só, muita gente vai falar, 1000 educativos, você precisa de educativo, você precisa de acessório tal, precisa do elástico. Cara, você precisa sair de ser frequente e começar a ser excelente nisso aqui. Eu consigo fazer isso aqui de olhos fechados, consigo fazer isso com um monte de gente falando no meu redor, consigo fazer isso na barra baixa, consigo fazer na barra alta, consigo fazer sem gripe, com gripe, na barra escorregadia, com peso, consigo, porque eu dominei isso aqui, essa parte. Então, olha que ouro eu estou entregando para vocês. Quando eu domino isso aqui, eu não preciso mais me preocupar com isso. Já pensou? Se todas as vezes que você tentou o Barman Swap, você não precisasse se preocupar com a puxada, só com as próximas fases, já teria saído do seu Barman Swap. E é exatamente isso que eu estou propondo para você. Faça isso aqui, se preocupe como treinar a força do Barman Swap. Treine só ela, treine só a puxada. Se você vai outro dia, outro episódio, outra aula, a gente treina só a empurrada, treina só o core. Mas aqui a gente está falando da força de puxada. E o que é que você deve fazer? Deve ser frequente em passar do nível da barra sem se aproximar dela. O erro crasso é fazer o peito na barra fake. Tentar subir e acabar se puxando para a barra. Queria gravar um de lado. Fazer aqui, né? Vou gravar de lado, você vai ver. Tenta pegar bem de ladinho que eu vou fazer um errado aqui, eu vou me puxar para a barra. Você vai ver a diferença entre o peito na barra fake e a puxada, que a gente chama de força de cancela, certa. Vamos lá. Fake. Me puxei para a barra. Vou fazer mais uma. Me puxei para a barra. Vou me puxar para a barra de novo. Chega meu cotovelo, fica dobradinho. Agora olha a diferença em relação a uma força de cancela bem executada. Muito alto, muito mais alto e muito mais eficiente. E mesmo eu estando mais longe da barra, em relação à distância horizontal, essa variação me leva muito mais para perto do Barman Swap do que a anterior, que eu fiz um peito na barra. É isso que você deve pensar quando você estiver treinando seus próximos dias aí no Barman Swap. E faça esse teste de fazer não somente levantar a perna, não somente puxar a barra, mas fazer isso sincronizado. Se filme, me marque, eu tenho o maior prazer em repostar. Mande suas dúvidas, sugestões também. E se você não me segue no Instagram, minha rede social também está aqui na descrição, Juan Noah. É só procurar lá o cara do BM21 ou Juan Noah e a gente vai bater um papo muito legal. Tá chegando a hora do BM21 e não quero que você esqueça. Me diga de que cidade você está acompanhando a gente, há quanto tempo você treina cross. A gente teve, inclusive, a gente tinha que mandar os alôs, ó, Mariano. Vamos mandar os alôs aqui agora, ao vivaço, mandando os alôs. Meus alôs da galera. Do último vídeo, para você dizer que eu não mando os alôs, ó, olha só. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Achei. Vamos lá. O primeiro alô vai para Alessandra, não sei falar esse sobrenome. Alessandra Nup.
Depois tem Clauciene Ferreira. Vamos lá. Olha aqui. Alan Nascimento, de Queimados, Rio de Janeiro. Tem 2 anos de cross, massa. Também temos Gabriela Tavares, Natal, Rio Grande do Norte. Pitbull Box, olha que legal. Quero conhecer esse box, hein? 2 anos de cross. Suênia, Guariba, Paraíba. Suênia, depois me diz quanto tempo de cross você tem e qual o nome do seu box, que a gente vai ter o maior prazer em mandar um beijão. Massa, se você quer ter também o seu alô mandado, coloca aí nos comentários ou como é que é o nome? Aqui no chat, que a gente vai conversar com você. Se inscreva o mais rápido possível. As vagas também são limitadas para participar do evento. E além de se inscrever para participar do evento, você já leva de forma inteiramente gratuita uma aula bônus de como sair do balanço do zero até o balanço RX em apenas uma aula, com uma planilha já, o treino planificado para você. Basta entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp do Plano BM21. O link está aqui, é o primeiro link da descrição. Você entra lá no ruanoa.com.br/barra o Plano BM21. Você vai ser direcionado, vai colocar seu e-mail, depois vai ser direcionado para o nosso grupo secreto do WhatsApp. E lá, você não precisa perguntar nada, é só você clicar na descrição do grupo, clicar no link que tem lá, que você vai ganhar de forma gratuita o seu ingresso para a aula do zero ao balanço RX. Te espero amanhã. É provável que amanhã a gente faça essa aula completamente online, ao vivaço, online, ó, completamente ao vivo, amanhã, por volta das 9 horas da manhã, a gente vai fazer essa aula. E espero você para a gente conversar ao vivo aqui, tá bom? Até a próxima aula. Valeu!